E aí, turma, tudo bom com vocês? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Em casa, assistindo as videoaulas e fazendo as atividades, né? Todas as atividades, assistindo todas as videoaulas, sem exceção, certo? De todos os professores, de Cássio, de Cleidinha, de Helbert, certo? De todo mundo. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Então a gente vem falando sobre a saúde, né? A questão da saúde, os conceitos de saúde, as terminologias, os termos que envolvem a saúde, pandemia, endemia, virose, vírus, bacteriose, né? E nas últimas aulas a gente começou a tratar sobre uma parte específica da saúde e que está ligado com uma série de patologias, né? De doenças que ocorrem no Brasil, que são associadas principalmente à ausência de saneamento básico, né? Então a gente tem um entendimento lá de o que era saneamento básico, né? O que é saneamento básico. Então saneamento básico é que as pessoas terem acesso à moradia, né? A moradia digna, a tratamento de água, esgoto, né? Água encanada, né? Que chegue nas suas casas água tratada em uma quantidade ideal para que ela possa preparar seus alimentos, para que ela possa cuidar da sua higiene e dos seus familiares. E também tem um processo de coleta de esgoto, né? Ou seja, a sua casa está ligada à rede de esgoto da cidade, do município, do povoado, seja lá onde for, e que esse esgoto ele seja tratado e ele tenha a destinação correta. Então, ou seja, que ele seja tratado para até ele ser devolvido para o ambiente, e não ser como em muitos casos, e aqui em Aracaju, por exemplo, né? A gente vê que o esgoto não tratado é liberado diretamente aqui nos nossos rios, principalmente aqui nos rios Sergipe, né? Então a gente vê lá as saídas dos canais de Aracaju, aquele esgoto não tratado está saindo das residências, né? Das casas das pessoas, dos prédios, dos condomínios, de áreas comerciais, vão sendo lançados de forma não tratada, boa parte dele é lançado de forma não tratada nos nossos rios, e aí levando a contaminação e a poluição dos rios, né? Então começamos a ver também na última aula uma série de patologias que estão justamente ligadas e que são muito comuns no Brasil, que são muito ligadas à ausência do saneamento básico, né? Então a gente viu que aquelas são aquelas doenças que são que costumam se referir a elas às doenças ligadas à pobreza, né? Não aos pobres, certo? À pobreza, né? Ou seja, a ausência de saneamento básico, né? A ausência de uma educação preventiva, uma educação sobre saúde preventiva, né? A ausência de orientação, né? Por parte do poder público, e dentre outras coisas. Então essas doenças ligadas principalmente à ausência de saneamento básico, elas seriam muito provavelmente erradicadas ou reduzidas. Erradicadas significa dizer que elas deixariam de existir, né, aqui, ou o seu número seria bastante reduzido se a gente tivesse um investimento na área de saúde, na área de saneamento básico, né? Ou seja, se a gente tivesse o processo que a gente chama da universalização do saneamento básico, ou seja, todas as pessoas elas tivessem acesso ao saneamento básico, então a água e esgoto de qualidade tratados, né? E o que acontece é que como as pessoas não têm, as pessoas acabam sendo infectadas, ou alimentos delas acabam sendo contaminados, né, com uma série de organismos que vão parasitar os seus corpos, né, e muitos deles vão causar uma série de enfermidades, né, uma série de doenças. Então a gente vê aquele dado bastante curioso, né, que a cada $1 que a gente investe em saneamento básico, a gente economiza 5 no investimento da saúde, né, no tratamento das pessoas. $5, né? Se a gente converter para real, o real dá quase R$6, né? A gente pode dizer assim, arredondando, né? Cada R$6 investido em saneamento básico, a gente economiza R$30 em saúde, né? Então só para a gente poder ter uma ideiazinha dessa conta, né? Então a gente investe R$6, pense nisso, né? A gente investindo R$6 no saneamento básico, a gente economiza R$30 na saúde, né? Então esses R$30 que são gastos na saúde, eles poderiam ser utilizados para a melhoria de outros aspectos da saúde, que seriam economizados porque as pessoas não ficariam doentes por essa série de doenças que estão ligadas à ausência do saneamento básico, certo? Então na aula passada a gente viu algumas dessas doenças, né? Então vamos ver essas primeiras doenças que a gente viu na aula passada. A gente viu a amebíase, todas elas ligadas à ausência de saneamento básico, né? Ou seja,
boa parte delas ligada à contaminação, ao consumo de água ou alimentos contaminados, né, por fezes humanas, ou com ovos ou cistos desses parasitas, né? E cada uma delas, obviamente, com suas particularidades, né? Com agentes etiológicos diferentes, às vezes com algumas diferenças no modo de contágio, né? Então a gente viu lá o caso da mebíase, vimos o caso da giardíase, né? Ou giardia, que é bem parecida com a mebíase, né? Às vezes se confunde elas, mas elas são são produtos de agentes etiológicos diferentes, né? Então a gente tem a mebíase, que é a ameba, né? Que é a entamoeba stolíaca, e o caso da giardíase e a giardia, né? Então, que é outro agente etiológico. Então a gente viu a mebíase, a giardíase, vimos também a leptospirose, né? Que é aquela que é muito associada, que é ao rato que tem, né? Mas na verdade a leptospirose ela pode ser transmitida, na verdade o agente etiológico dela é uma bactéria, né, que é a leptospira, que ela pode estar presente em muitos organismos que transportam ela, que são o caso dos ratos, mas não só os ratos, né, os roedores de forma geral. Então a leptospira ela se aloja nos rins desses animais, não causando a leptospirose nesses animais, né? E aí às vezes você contato com alimento ou com água que tem a urina desses bichos, e que esses bichos têm que ter a leptospira, tem que deixar nítido isso, que se o animal ele não tem a leptospira, se ele não carrega nele essa bactéria, a urina dele não vai causar a leptospirose nas pessoas que entrarem em contato a partir de feridas, ou se tiver um contato prolongado, né? Principalmente nos casos das enchentes. Porque as enchentes, além de destruírem muitas casas, destruir os pertences das pessoas, ela tem esse perigo porque os ratos eles são muito comuns em áreas urbanas, né? Principalmente nos esgotos, em locais mais escuros, mais úmidos, né? Eles ficam escondidos. E aí muitas vezes eles vão urinando nessa água, e aí quando tem enchente, né, essa água contaminada se mistura com a água da enchente e fica naquela água o leptospira, né? Então se você entrar em contato na sua pele, se tiver algum ferimento, a leptospira pode entrar no seu corpo e ocasionando em você leptospirose. Mas se você ingerir essa água contaminada, ou se essa leptospira tiver em alimentos também, você ingerir, você pode também desenvolver a leptospirose. Lembrando também que se você tiver, mesmo sem ferimento, mas se você ficar em um contato prolongado, ou seja, você ficar muito tempo em contato com essa água contaminada, você também pode, a leptospirose ela consegue vencer a barreira da sua pele e você também pode ficar doente. E vimos, para concluir essa pequena recapitulação da aula passada, a gente viu lá o caso da esquistossomose, né, que é conhecida também como a doença do caramujo ou a barriga d'água, né? Ela é chamada de barriga d'água porque a pessoa acumula muito líquido na região da barriga, né? E geralmente ela vai perdendo peso, emagrecendo e ficando com aquela barriga inchada, grande, né? No caso da esquistossomose, a gente já viu que ela tem um ciclo de vida mais complexo, né? Ela passa por duas fases larvais, ela tem o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, geralmente do gênero Biophallaria, a gente que é o hospedeiro definitivo, e a gente vê lá os problemas que essas doenças podem causar. Todas elas têm tratamento, só em casos mais extremos elas podem levar a pessoa à morte, porque é mais comum, como eu falei, elas enfraquecerem o sistema imunológico da pessoa e a pessoa acabar ficando doente de uma outra doença oportunista que pode acabar levando essa pessoa à morte a partir dessa outra doença, certo? Mas geralmente as pessoas só morrem quando elas têm um conjunto de patologias que se associam e acabam levando o indivíduo à morte. Hoje a gente vai ver algumas outras doenças que também são ligadas à ausência de saneamento básico, né? Então vamos começar a ver elas, ou a vê-las. Então vamos começar, que a primeirazinha aqui é a que a gente chama da febre tifoide, certo? A febre tifoide, ou a Salmonella typhi, certo? Ou TIP, dependendo aí da pronúncia. Ela é causada por uma bactéria, né, a Salmonella typhi, que ela pode estar presente em água e alimentos contaminados com essa bactéria. Ela pode ser, né, então, como é que a gente pode pegar essa bactéria? Ela pode ser bactéria ela pode ser bactéria, né? A gente pode pegar essa bactéria caso você ingira, como eu já falei, né, água e alimentos contaminados com essa bactéria, e dando essa bactéria ela pode
está presente nas fezes, né, ou na urina da pessoa que tem a febre tifoide, certo? Ela está muito associada então a pobreza, né, ou seja, a ausência de saneamento básico, a ausência de higiene pessoal, né, e essa febre, a febre tifoide, ela também pode acabar passando de uma pessoa para outra também, principalmente, né, se a pessoa, por exemplo, vai ao banheiro, não lava bem as mãos, aí prepara um alimento, aí tá lá a salmonela e a pessoa pode pegar, né? Então a pessoa pode ter febre, muitas dores de cabeça, então aumento no fígado, né, inchaço no fígado e no baço, úlceras no intestino, que são aquelas feridinhas que aparecem no intestino da pessoa, e também ela tem erupções no corpo, então começa a aparecer várias manchas e alguns casos algumas feridas vermelhas pelo corpo da pessoa. Além do também um dos sinais também é um revestimento branco na língua, né? Não é a língua não é a língua suja, né? É um revestimento branco, muito branco mesmo, espesso, né? Que é bem nítido. No Brasil aqui, a febre tifoide ela é uma doença que ela é considerada endêmica da região norte e da região nordeste do Brasil, né? Ela é endêmica, ou seja, ela sempre acontece, tem seus casos sempre ocorrendo todos os anos ao longo do ano, nessas duas regiões, norte e nordeste, certo? Então é uma doença que está principalmente ligada às áreas mais vulneráveis, às áreas mais vulneráveis socialmente falando, as locais de maior pobreza, de menor acesso à educação, as pessoas têm menor acesso à higiene. Às vezes a pessoa sabe se higienizar, né? Mas a pessoa é muito pobre e às vezes não consegue comprar os insumos necessários para sua higiene, né? Então, escova de dentes, sabão, sabonete, papel higiênico, desinfetante para desinfetar um banheiro. Então, se tiver banheiro, muita gente não tem banheiro. Então, ela está muito associada a esses casos, certo? Então, geralmente trata pessoas com antibiótico, né? Com reidratação, né? Que as pessoas ficam perdendo muita água, tem febre tifoide, e faz o tratamento dela levemente simples. Ela é mais perigosa para pessoas que já estejam com a saúde mais precária, né? Existe vacina para febre tifoide, mas ela não é muito eficaz, né? Ela não tem um processo de defesa do corpo mais prolongado, né? Então geralmente se guarda essas vacinas, por exemplo, para pessoas que vão viajar para áreas de risco, né? A pessoa vai viajar para um local que tenha baixo saneamento básico, que tenha problemas, ou muitos casos de pessoas com febre tifoide. Aí se vacina essas pessoas que vão para esses lugares, às vezes médicos, enfermeiros, né, que vão trabalhar em comunidades assim, mas ela não é uma vacina tão eficaz e tão para você, por exemplo, fazer uma vacinação em massa e erradicar a febre tifoide, né? Ela tem uma eficiência mais baixa, certo? Ela protege, mas não protege tanto. Então, tem o caso da febre tifoide. Outro caso que a gente tem é da hepatite A, certo? Quase toda doença que atinge o fígado, uma doença infecciosa que atinge o fígado, a gente geralmente chama elas de hepatites, certo? Então tem vários casos de hepatite A, B, C. Então essas infecções que acometem o fígado, a gente vai chamar elas de hepatite. No caso aqui, que podem ser transmitidas por casos diferentes, certo? No caso da hepatite A, ela é causada por um vírus. Então ela é causada por um vírus, né? O VHA. Então esse vírus, o VHA, né? Ele vai ser transmitido de que forma? Ele pode ser transmitido se você entrar em contato com água contaminada, alimentos contaminados pelo vírus, né? E esse vírus ele vai esses alimentos contaminados com o quê? Com as fezes ou com a urina de pessoas que estão doentes, né? As pessoas também, por exemplo, se tiverem nadar em águas poluídas ou entrar em contato com esgoto, né, é muito possível que você encontre esse vírus. Então a pessoa pode ficar doente a partir desse contato com fontes de água contaminada, né, esgoto. E também pode acontecer a transmissão interpessoal, ou seja, de uma pessoa para pessoa, a partir de alimentos mal preparados ou a partir da pessoa doente que acaba passando para outra, né, vai ao banheiro, não lava as mãos direito também. Aí um topa na mão do outro, e aí vai passando a mão na boca e acaba passando esse vírus. Muitas pessoas elas são assintomáticas quando elas têm hepatite A, certo? Tem algumas pessoas que não apresentam sintomas e outras que só vão apresentar sintomas às vezes de 2 a 6 semanas depois que foi infectada pelo vírus.
e pode ser que ela apresente ou não apresente sintomas. Aqueles sintomas clássicos, que é febre, dores no corpo, vômito, náuseas, né? Alguns casos de diarreia. Tem alguns casos clássicos também que chama da icteria, né? Ou a icterícia, né? Icterícia. A icterícia geralmente fezes bem amarelas, mas não é amarela, é muito amarelo, precisa aquele amarelo do lápis de cor, amarelo, amarelo, amarelo. Urina escura, e às vezes também os olhos da pessoa, né, a esclerótida, né, que é a parte branca do olho, fica amarelada, que isso é um sinal de uma inflamação mais agravada no fígado, né? Não é só esse não é um sintoma exclusivo da hepatite, certo? A icterícia, certo? Que é essas fezes muito amareladas, a urina muito escura, a esclerótida fica amarelada. Ela é um sintoma de quando a gente tem alguma inflamação ou algum problema hepático, né? Que é um problema no fígado. Por isso que a gente fala por isso que o nome é hepatite, né? Hepatite é inflamação no fígado. Se é hepato, é de fígado. Então toda hepatite é uma inflamação no fígado, que vai depender da causa. Então no caso dessa aí da hepatite A, ela vai ser a partir desse vírus, o VHA, certo? Se a pessoa tem hepatite A uma vez, ela não vai ter mais, que ela vai ter os anticorpos para ela. E existe vacina para hepatite A. Então, se você tomar sua vacina para hepatite A, você está tranquilo, você não vai contrair essa doença, se você for vacinado. Se você não for vacinado, é bom procurar um posto de saúde, que nos postos de saúde eles aplicam, né, a vacina para hepatite A, né? Então o perigo dela é isso, que as pessoas assintomáticas, sem sintomas, elas transmitem, podem transmitir essa doença, né? Que, como eu falei, também só em casos mais graves pode levar a pessoa à morte, às vezes associado com outras doenças ou com o sistema imunológico que a pessoa já tenha mais debilitado, né? Uma pessoa malnutrida, ou com alguma outra doença que prejudique ou atinja seu sistema imunológico, certo? Então isso aí pode levar a esses probleminhas, né? Então tem o caso aí da hepatite A. Temos outra doencinha aqui, que é a que a gente chama porque o nome dela é esse, é o tétano. O tétano é causado por uma bactéria, né? Então o tétano é causado por uma bactéria, né? Um bacilo, e ele não é contagioso, ou seja, uma pessoa com tétano ela não passa para outra, certo? Ela vai ser, no modo de reprodução dela, essa bactéria ela produz esporos, certo? E aí esses esporos eles podem ser encontrados nas fezes de animais, no solo ou em alguma outra superfície, algum objeto. E aí eles entram no nosso corpo a partir de ferimentos. Então, se você tem um ferimento e você entra em contato com esses materiais que tem os esporos da bactéria que causa o tétano, ela entra no seu sangue, e essa bactéria ela atinge o sistema nervoso da pessoa. Então ela causa contrações musculares muito fortes e espontâneas, ou seja, a pessoa não se controla, o corpo dela começa a se contorcer sem ela controlar. Às vezes o pescoço da pessoa trava, né, endurece, enrijece de tal forma que ela não consegue se mover, né? E em casos mais graves o tétano ele pode levar à morte da pessoa, certo? A gente costuma associar o tétano a objetos enferrujados, né? Mas qualquer objeto que tenha, enferrujado ou não, que tenha a presença dos esporos da bactéria do tétano, qualquer objeto que perfure e que tenha essa bactéria, ela vai entrar no seu corpo se tiver um ferimento, né? Então não é necessariamente, a gente associa porque é uma associação mais popular, né? Mas que é o ferro enferrujado que causa o tétano, na verdade é uma bactéria, né? E se naquele ferro enferrujado não tiver tétano, você não vai, ou se não tiver a bactéria causadora do tétano, você não vai desenvolver o tétano, porque você se cortou com material enferrujado. Naquele material enferrujado tem que ter os esporos da bactéria, assim como no material não enferrujado, né? Então um prego ou a própria o chão, a areia, que não tem nada de enferrujado, mas se ela tiver a bactéria, se você tiver um ferimento no seu pé e você pisar ali, aquela bactéria entrar no seu corpo, você vai desenvolver o tétano. Então por isso que é ideal as profilaxias, ou seja, as medidas para evitar o tétano, é andar calçado sempre, principalmente em locais desconhecidos, né? Andar calçado, tomar vacinação, né? Que a vacinação dá nas crianças, né?
dentro da vacina da tríplice, né? Tem a antitetânica, e também quando a gente é adulto também a gente pode ir lá tomar a vacina antitetânica, que tem validade de 10 anos, né? Então a cada 10 anos você vai lá se revacina, né? E está protegido aí. Mas o mais importante também é saber isso, que o tétano ele não passa também de uma pessoa para outra, né? Algumas pessoas acham também que uma pessoa com tétano vai transmitir a bactéria para outra, mas na verdade ela só infecta outra pessoa, a bactéria, se você tiver em contato com o esporo da bactéria que causa o tétano, certo? Se não for esse o caso, você não vai ter. Vamos para mais o Festival das Doenças, né? Vamos mais para uma doença aqui, que é uma doença causada por um parasita, Platelminto, assim como a esquistossomose, né? Esquistossomose, que é causada por um Platelminto, que é aqueles vermes de corpo achatado. A gente tem também a teníase. Na verdade, tem duas doenças, né? Aí tem a teníase e tem a cisticercose. São duas doenças que são causadas pelo mesmo parasita, pelo mesmo agente etiológico, que é o parasita, que é o Platelminto, que a gente chama de tênia, né? E aí essas duas doenças elas vão se desenvolver na pessoa por maneiras diferentes, certo? Vou explicar cada uma delas, mas antes vou mostrar um pouquinho, porque é importante entender como é a biologia desse organismo. A gente tem dois casos de tênia, certo? Tem duas espécies de tênia. A gente tem aqui essa rosinha aí, que é a que a gente chama da tênia solium, certo? E a gente tem a outra, que é a tênia saginata, ou também algumas pessoas pronunciam como tênia saginata, certo? Tanto faz aí, não tem problema. A gente tem duas espécies, certo? A gente tem a mais perigosa, é a tênia solium. As duas causam teníase e cisticercose, mas a que causa não, as duas causam teníase, certo? E a solium também causa a cisticercose, mas a mais perigosa é a tênia solium, certo? Ela é que causa a versão mais agravada da teníase, certo? Porque o que tem? Elas têm essa estruturazinha aqui que vocês estão vendo aqui em cima da minha cabeça, que a gente chama de scólex, que seria a cabeça desse bicho. É a parte que vai se prender ao intestino da pessoa, ou seja, a pessoa que tem a tênia, ela vai se prender no intestino da pessoa, a scólex da tênia, né, que é essa cabeça. Aí por que a tênia solium ela é mais perigosa? Porque na scólex da tênia solium, ela tem ventosas. Imagine sabe um desentupidor de pia, aquela parte que a gente aperta para colar para desentupir a pia, ou aquelas coisinhas, aqueles bonequinhos que a gente tem, aquele negocinho transparente redondinho, que a gente chama de ventosa, né? Que a gente aperta e ele gruda na parede, no vidro. Tem gente que prende isso no vidro de carro, né? Para pendurar enfeites. Ela tem nas suas cólicas ventosas que se grudam na parede do intestino da pessoa, e ela também tem uns ganchos, veja ali assim, parecendo um cabelinho dela, são ganchos. Esses ganchos eles perfuram a parede do intestino para fixar a scólex no intestino da pessoa, no intestino do hospedeiro. Então ela é mais grave porque esses ganchos eles podem ficar causar ferimentos e lacerações, ou seja, cortes no intestino da pessoa, e que em caso mais grave pode levar a pessoa até de hemorragia, né? Então ela é mais agressiva para se prender o intestino da pessoa. A tênia saginata ou saginata, que é essa aqui em cima, ela só tem ventosas, então ela não causa essas lesões na parede do intestino. Por isso que ela causa uma versão mais branda da teníase. A gente chama a teníase também da doença reconhecida como solitária. Então teníase e o solitária é a mesma doença. Por que a gente chama de solitária? Porque uma pessoa que tem teníase, ela só vai ter um parasita por vez no corpo dela. Ou seja, ela só tem uma tênia. Ela não tem mais de uma tênia no corpo da pessoa, né? No caso que é diferente dos outros parasitas que tem, que eles vão se proliferando no corpo da pessoa. No caso da tênia não, só fica um organismo, um bichinho, fica dentro do intestino da pessoa, certo? Então é por isso que a gente também conhece essa doença como solitária. Professor, mas como é que ela sozinha lá ela faz para se reproduzir? A gente tem aqui a scólex, e ligada aos scólex, a gente tem essa estrutura aqui que está aqui, do meu lado aqui, olha, que a gente chama de proglotes. As proglotes são esses quadradinhos aí. Então, vendo lá a tênia adulta grandona, ela tem como se fosse essa cauda grandona. Essa cauda grandona é o corpo dela. Cada quadradinho desse é uma proglote, certo? O proglote. O que acontece? Cada
proglótides, cada quadradinho desse aí é uma unidade reprodutora desse organismo. Então cada quadradinho desse tem um aparelho reprodutor masculino e um aparelho reprodutor feminino. Então significa dizer que esses animais aí, esses plateumintos, a tênia, ela é hermafrodita, ou seja, ela tem no corpo dela o aparelho reprodutor masculino e o reprodutor feminino ao mesmo tempo. Então em cada quadrinho dessa, ela tem um ovário, ela tem os testículos lá e ela tem o útero, o poro genital. Então o que acontece? Ela se reproduz por autofecundação. O que é a reprodução por autofecundação? Significa dizer que ela engravida ela mesma, certo? Então a tênia, a parte masculina da proglótide fecunda a parte feminina, ou seja, ela faz a autofecundação, então ela engravida ela mesma. Então cada quadradinho desse, cada proglótidezinha dessa faz autofecundação e vai gerar os ovos dela. Então o que ela acontece? Quando ela se reproduz, ela libera todas essas proglótides, ou seja, ela se solta, ela se desliga do corpo dela. Então ela libera todos os quadradinhos e fica preso no intestino da pessoa apenas a escólex. Então esses quadradinhos fecundados, fertilizados, essas proglótides fertilizadas, elas vão sair com as fezes da pessoa doente. Isso ela vai ficar preso no corpo da pessoa a escólex. A escólex ela vai dar origem a novas proglótides. E essas proglótides elas vão de novo fazendo autofecundação. Quando estiverem autofecundadas, são liberadas e só fica a escólex, certo? Esses animaizinhos eles podem chegar aí mais ou menos dentro da barriga da pessoa a uns 7, 8 metros. Você esticar ela toda, só que ela é bem fininha, ela é fininha como se fosse uma folha de papel, ou que naqueles macarrão de lasanha. Então acontece que ela fica toda dobradinha dentro do intestino da pessoa. Mas se você esticar uma solitária, ela pode chegar mais ou menos a esse tamanho aí de uns 8, 7, de 4 a 8 metros, dependendo de espécie para espécie, certo? Vamos ver qual é o ciclo de vida delas. Vamos ver primeiro aqui o ciclo de vida da tênia saginata, né? Então, o ser humano é o hospedeiro primário, que mais se chama também o hospedeiro hospedeiro primário é a mesma coisa que dizer que é hospedeiro definitivo, certo? Então a pessoa está lá com a tênia, lá a cabeça da tênia lá no intestino da pessoa, ela faz a reprodução dela, ali vai sair lá já junto com as fezes, lá que imagina que está esticando o intestino, as proglótides de grandona, ela vai liberando as proglótides e dentro das proglótides vão saindo os ovos da tênia, certo? Junto com as fezes da pessoa que está doente. Então vai ter lá os ovozinhos da tênia, a parte da autofecundação. No caso da tênia saginata, o hospedeiro intermediário dela é o boi ou a vaca, né? Então o que acontece? A pessoa foi lá, fez cocô, evacuou, né? Fez suas fezes no chão, a pessoa doente. Aí lá no pasto, no mato. Aí o boi está lá comendo a grama, ele pode comer junto com a grama os ovos da tênia, certo? Então quando ele ingere os ovos da tênia, os ovos eles vão lá, chegando no estômago. Quando chegar no intestino da pessoa, dos ovos eclode uma primeira larva, que a gente chama de oncosfera, certo? Essa oncosfera, ela, quando ela sai dos ovos, né, ela entra no sangue do animal, a oncosfera, e ela vai se aloja nos músculos, certo? Ela se aloja nos músculos do animal e formam-se cistos. Esse cisto a gente chama de cisticerco, certo? Então, dos ovos eclode uma primeira larva, que a gente chama da oncosfera, e a oncosfera ela vai para os músculos do animal, e no músculo do animal ela vira uma outra larva, que a gente chama de cisto, né, que é o cisticerco, fica nesses músculos. Aí o que acontece? Se uma pessoa come a carne desse animal, que está cheio desse cisto, do cisticerco, mal cozida, então o que acontece? Ele vai ingerir o cisticerco. Quando os cisticercos eles atingem o intestino da pessoa, eles viram uma tênia adulta, certo? Então a profilaxia para a gente evitar a teníase ou a solitária é o que? Saneamento básico, se as pessoas têm onde fazer suas necessidades fisiológicas, e evitar se alimentar de carne mal cozida, principalmente em locais que você não conhece a procedência, né? Mas de forma geral, a melhor forma é evitar de você se alimentar de carne mal cozida. Porque mesmo que a carne tenha os cisticercos, esses cistos, mesmo que ela tenha, se você a carne for bem cozinhada, bem cozida, esses cisticercos se destroem com calor. Então a pessoa não vai se alimentar dele, né? Então nesse caso aqui é o ciclozinho aqui da tênia, certo? No caso da tênia sólio, é o mesmo ciclo, certo? A pessoa doente, olha lá, o hospedeiro definitivo doente.
no corpo dele o verme adulto se reproduz, a pessoa vai lá, faz as suas fezes, nas suas fezes estão lá as proglotes com os ovos. Só que qual é a diferença aqui da tênia sólio? Na tênia sólio, o hospedeiro intermediário não é o boi ou a vaca, é o porco ou a porca, certo? Então, qual é a diferença, além da estrutura da escólex, a diferença da tênia sólio para a tênia saginata é seu hospedeiro intermediário. Na saginata ou saginata é o boi e a vaca, na tênia sólio é o porco ou a porca, certo? Então, o porco ele lá se alimentando, ele engole os ovos da tênia, esses ovos eclodem a oncosfera. A oncosfera ela vai para os músculos do animal e forma outra larva que é o cisticerco, certo? Então está aqui o cisticerco, um centímetro, pode ter 1 centímetro, pequenino no músculo, e a pessoa vai e se alimenta da carne com cisticerco, ou seja, a carne mal cozida, ela ingere essa carne e o cisticerco vai para o intestino da pessoa e vira uma nova tênia, certo? Aí então, mais uma vez, medidas profiláticas são as mesmas, né? Não se alimentar de carne de porco ou de boi mal cozida, saneamento básico, educação de higiene, certo? Isso é o caso da teníase ou solitária. Existe um caso também de uma doença que a gente chama de cisticircose. Qual é o problema da cisticircose? Certo? Eu falei aqui, quando a pessoa foi lá, que era o sujeito aqui, estava fazendo suas necessidades no matinho, aí o boi ou a vaca vai lá e acaba se alimentando desses ovos, aí forma o cisto na carne, e a pessoa se alimenta da carne, ela vai ter a desenvolver a teníase. Mas existe um caso no nosso corpo, que é outra doença, que é a cisticircose, que é quando a gente ingere diretamente os ovos da tênia. Ou seja, quando a gente não tem a passagem pelo hospedeiro intermediário. Então vamos dizer que esse sujeito aqui defecou numa horta, ou próximo à horta, choveu, aí esses ovos acabaram caindo na alface, o sujeito coletou a alface lá, ou você comprou a alface e você não lavou a alface e você foi lá e comeu direto. Quando você comeu a alface direto, ou a verdura sem você lavar, você ao invés de na carne você engole o cisto, né? Nos alimentos você engole os ovos, aí o parasita vai fazendo o seu corpo como se você fosse o boi ou a vaca, ou seja, vai utilizar seu corpo como hospedeiro intermediário. Então os ovos eles vão eclodir, vai eclodir, ou seja, vai sair dos ovos a larva, que a gente chama de oncosfera. E aí o que essa oncosfera ela fazia no boi e no porco? Ela ia se alojava nos músculos desses animais, né? Então no nosso corpo, se a gente ingerir os ovos, ele vai fazer o mesmo processo, ele vai se alojar nos nossos músculos e em casos mais graves ele pode se alojar no cérebro e formar o cisticerco. Daí a gente vai falar que a doença é a cisticircose. Ela é mais grave quando esses cistos eles se formam no coração, que é um músculo, e pior ainda, mais grave ainda, que pode ser extremamente fatal quando ela atinge nosso cérebro. E aí, só para exemplificar, olha, aqui tem uma imagem do cérebro de uma pessoa com cisticircose. Então veja, cada bolinha preta dessa escura aí é um cisto que se formou, ou seja, essa pessoa ingeriu os ovos da tênia, ao invés de ingerir os cistos que estavam na carne dos animais, né? E aí a oncosfera ela se alojou no cérebro da pessoa e formou vários cistos, e aí vai causar uma série de lesões no cérebro da pessoa e que pode levar ela à morte, certo? Então só um esqueminha do cérebro para a gente poder ver quão perigoso é essa doença, certo? Então por hoje só são essas doenças, né? Na próxima aula a gente vai ver outras patologias que estão ligadas à ausência de saneamento básico e outras doenças ligadas à água também, certo? Então fiquem bem, se cuidem e até a próxima videoaula.